motivo de estar gravando mais esse vídeo é para nós fazermos aqui o complemento do estudo de sistemas lineares. Nós já estudamos Cramer, já estudamos escalonamento, eu vou revisar para vocês e hoje nós vamos fazer a classificação de um sistema linear. Lembrando mais uma vez que o sistema linear ele é linear porque ele é constituído aqui de equações de primeiro grau e que, dependendo do total de incógnitas, ele terá um total de soluções. Um sistema 2 por 2 tem duas soluções. Um sistema que tem 3 incógnitas, ele pode ter 3 soluções. Então aqui, quando a gente fala em total de soluções de um sistema, hoje a gente vai analisar que um sistema ele pode ou não apresentar soluções, certo? Ele pode ter uma solução, ele pode ter infinitas soluções, ou ele pode não ter soluções. É o que aqui nós vamos analisar e vamos estudar o que a gente vai chamar de sistema possível e determinado. SPD, sistema possível determinado. Ele é determinado porque ele tem uma solução determinada. Sistema impossível, SI. O sistema impossível, ele não tem solução, certo? Ele não apresenta uma solução. Lembrando que o sistema que for possível e determinado, como um sistema linear, representado por uma reta, as retas que representam esse sistema, eles se cruzam no ponto em que é a solução do sistema. Por exemplo, se ele se cruzar bem aqui, esse sistema, ó, no x igual a 3 e no y igual a 2, é porque a solução desse sistema é 3 e 2, x3 e y2, está entendendo? O sistema será impossível quando as retas não se cruzarem, quando as retas forem classificadas como retas paralelas. Então, as duas retas que representam o sistema impossível não se cruzam, são chamadas de retas paralelas. E ele será um sistema possível, ele é possível porque ele pode ser resolvido, e ele é indeterminado. Por que indeterminado? Aqui porque ele vai apresentar inúmeras soluções. Tudo bem? Bom, deixa eu colocar para vocês aqui um sistema, vamos resolver esse sistema, certo? E vamos classificá-lo. Vou colocar um sistema simples, 2 por 2, vamos resolver pelo método da adição. Posteriormente, vamos pegar um sistema 3 por 3 e vamos resolver ele através de Cramer. A classificação de um sistema por meio de Cramer, ela vai se dar da seguinte forma: o sistema ser possível e determinado, ele vai apresentar um determinante geral diferente de zero, não pode ser zero. Se o determinante geral for diferente de zero, certo? Ele já será um sistema determinado. Se, por meio de Cramer, nós obtivermos um determinante geral igual a zero, ou ele é impossível, ou ele é possível e determinado, certo? Para isso, precisaremos fazer os demais determinantes. Tudo bem? Então, você pegou o determinante geral D, primeiro determinante, resolveu, deu igual a zero, você vai calcular os outros determinantes. Se todos os outros determinantes também derem igual a zero, é porque ele é impossível. Mas, se todos os outros determinantes, certo? Um deles, se todos os outros, um der diferente de zero, é porque ele é impossível. Se todos derem igual a zero, é porque ele é indeterminado. Então, vou repetir aqui para vocês, tudo bem? Determinante geral, diferente de zero, ele já é determinado, ele tem solução. Determinante geral, igual a zero, ou ele é impossível, que faltou o L aqui, impossível, ou ele é possível e indeterminado. Tudo bem? Se o determinante geral é igual a zero,
e um dos outros determinantes der diferente de zero, ele é impossível. Se o determinante geral der igual a zero e os demais determinantes também derem igual a zero, ele é indeterminado. Vamos trabalhar em cima disso, tudo bem? Vamos pegar um sistema simples. 2x mais 3y igual a 11. 5x menos 3y igual a 13. Vou colocar aqui igual a 17. Pronto, igual a 10. Aqui dá bom. Se a gente está vendo que esse sistema, se você for resolver ele normal, certo? Ele tem uma solução. Corto 3 com 3, cairia 7x igual a 21, x igual a 3. A gente já sabe que é um sistema que ele é possível, tá certo? Só que nós vamos aqui utilizar Cramer, certo? Utilizando Cramer, o que é que nós vamos fazer? O determinante geral desse sistema. Lembrando que o determinante geral a gente faz da seguinte forma. O determinante D, ele seria igual a 2, 5, termos x, 3 menos 3, termos y, ok? O determinante geral você faz pela diagonal principal, 2 vezes 3 dá menos 6, 5 vezes 3 dá mais 15, você coloca menos 15. Então você vai dizer que o determinante geral D, menos 6 e menos 15 dá menos 21. Aqui, quando você calcula o determinante geral que está diferente de zero, você já sabe que esse é um sistema possível e determinado. Vamos calcular dx. Lembrando que o determinante dx ele vai ser igual. Você não usa os coeficientes x, usa os termos independentes. Quais são? 11 e 10. A coluna x é substituída pela coluna que contém os termos independentes. Repete o 3 e menos 3. Então, o determinante dx vai ser igual. 11 vezes 3 dá menos 33. Né? 10 vezes 3 dá mais 30, você coloca menos 30 porque inverte o sinal. Dx igual a menos 63. A gente sabe que x é igual a dx dividido por d. X seria igual a menos 63 dividido por menos 21. X é igual a 3. Pronto, encontrei o valor de x. Para encontrar o valor de y, ainda aqui utilizando Cramer, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar e montarmos o determinante dy. Para usarmos o dy, você não usa a coluna y, você usa a coluna que tem os termos independentes. Então a gente vai fazer que dy vai ser igual primeira coluna com elementos de x, 2 e 5, 2, 5, e lá na frente 11 e 10. 11, 10. Então a gente vai dizer que dy vai ser igual a 2 vezes 10 daria 20, 5 vezes 11 menos 55. Tá certo? A diagonal secundária você inverte o sinal. Então o determinante dy é igual a menos 35. Sinais diferentes subtraem com certo modo maior. Ou seja, a gente já sabe, né, nós já sabemos que y é igual ao determinante y dividido pelo determinante geral. Então y é igual a menos 35 dividido por quanto deu o determinante geral? Menos 21. Y menos e menos dá mais. Não dá para dividir, mas dá para simplificar por 7. Então, simplificando por 7, 35 por 7 dá 5, 21 por 7 dá 3.
y é igual a 5 desses. Ok? Bom, o que é que nós vamos fazer agora? Com o auxílio do nosso livro didático, nós vamos pegar alguns outros sistemas para nós classificarmos os mesmos, tudo bem? Vou apagar, vou pegar aqui, utilizar o próprio livro didático de vocês, classificando o sistema linear, certo? E vou pegar aqui o sistema linear do livro de vocês. Eu quero um que tenha 3 incógnitas. No livro de vocês não estou encontrando a princípio, mas eu vou aqui montar um, certo? Então vamos lá, vou apagar aqui. O livro de vocês está trazendo somente sistemas com 2 incógnitas nas explicações ali. Vou montar um sistema aqui. E vamos lá. Vou pegar aqui e montar um sistema como exemplo. Pronto. Nós temos aqui um sistema com 3 incógnitas, certo? Vamos resolver esse sistema através de Cramer e vamos classificá-lo. Escalonar esse sistema seria muito fácil. Y você já poderia eliminar aqui o Y. Pegava a segunda com a terceira, cortava o Y, escalonar quer dizer eliminar uma incógnita. Depois eu vou fazer um lembrete de escalonamento para os meus alunos da escola Piscina, tudo bem? Bom, então vamos lá, gente. Vamos montar o determinante geral, para a gente não perder aqui tempo. O determinante geral desse sistema, determinante D, ele seria igual a 1, 2, menos 3, 1, 2, menos 3, 2, menos 1, 1, 2, menos 1, 1. Menos 1, 1, menos 2. Menos 1, 1, menos 2. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, calcular aqui o determinante geral. Certo? Vamos usar aqui Sarrus, né? Sobe o menos 3, desce o 1, sobe o menos 2, desce o menos 1. Então, o determinante D seria igual, multiplicando 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, menos 6, né? Só o sinal menos, menos 6. 1 vezes 1 vezes 2, daria 1 vezes 1 é 1, vezes 2 é 2. Menos e menos mais. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, mais 2. Principal. Secundárias. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, dá mais 1, você bota menos 1. 3 vezes 1 vezes 1, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. Menos e menos, mais e menos, menos. Você bota mais, você inverte o sinal. Né? 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3. Então você bota mais. Dá menos, você bota mais. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Dá menos 8. Você vai botar mais 8. Então, o determinante geral D
Somando os que têm sinais iguais. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 8, 15. 8 e 3, 11. 13 e 15. Dá mais 15. Menos 6, menos 1, menos 7. Então, o determinante geral, mais 15 menos 7 dá mais 8. Já sabemos que ele é um sistema possível determinado, pois o seu determinante geral deu diferente de zero. Deu diferente de zero, você já sabe que é um SPD. Certo? Só que vamos resolver o restante desse sistema. Para que nós vamos resolver o restante? Para nós revisarmos Cramer. Tudo bem? Bom, vamos fazer aqui o determinante x. Lembrando que o determinante dx vai ser igual. Vamos pegar aqui, elimina a coluna que tem os elementos x, bota os termos independentes. 1, 6, menos 11. 2 menos 1, 1. Repete normalmente. 2 menos 1, 1. Menos 1, 1 menos 2. Menos 1, 1, menos 2. Que você vai calcular o determinante x, nós vamos usar aqui salos. Sobe o menos 11, desce o 1, sobe o menos 2, desce o menos 1. Então, o determinante dx, 11 vezes 2 vezes 1 dá menos 22. 1 vezes 1 vezes 2. 1 vezes 2 é 2, né? Dá mais 2, menos e menos dá mais 2. 6 vezes 1 vezes 1 dá menos 6. Voltando. 1 vezes 1 vezes 1 dá mais 1, você bota menos 1. 11 vezes 2 vezes 1. 11 vezes 1 vezes 1. 11 vezes 1, 11 vezes 11. Menos e menos, mais. Mais e menos dá menos, você bota mais 11. Troca o sinal. 6 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 6, 24. Dá menos 24, você bota mais 24. Então, o determinante dx vai ser igual. Seria menos 22, menos 6, menos 1. Menos 22, menos 28, menos 29. 2 mais 11 dá 3, mais 24 dá mais 37. Mais 29 daria 2, 13, com 24 dá mais 37. Então, o determinante aqui deu dx mais 37. 37 menos 29. Então, x deu 8. Determinante dx deu 8. Lembrando que x é igual a dx dividido por d. Então, x seria igual a 8 dividido por 8. X igual a 1. Pronto, gente. Lembrando que aqui é um SPD. Sistema possível determinado. Tudo bem, gente? Vou passar o sistema para vocês.